Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? No seu texto, Vivendo de Amor, Bell Hooks vai falar coisas que faz a gente pensar um pouco sobre o que seria afetos, o que seria essa possibilidade de demonstração de afetos, e eu gostaria de começar esse episódio a partir daqui, da leitura do seu texto, Vivendo de Amor, que foi traduzido por Maísa Mendonça. E Bell Hooks vai dizer assim: muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor. Essa é uma de nossas verdades privadas que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso. Não tem sido simples para as pessoas negras desse país entenderem o que é amar. M. Scott Peck define o amor como a vontade de se expandir para possibilitar o nosso próprio crescimento ou o crescimento de outra pessoa, sugerindo que amor é ao mesmo tempo uma intenção e uma ação. Expressamos amor através da união do sentimento e da ação. Se considerarmos a experiência do povo negro a partir dessa definição, é possível entender por que historicamente muitos se sentiam frustrados como amantes. O sistema escravocrata e as divisões raciais criaram condições muito difíceis para que negros nutrissem seu crescimento espiritual. Falo de condições difíceis, não impossíveis, mas precisamos reconhecer que a opressão e a exploração distorcem e impedem nossa capacidade de amar. Numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade. Esses sistemas de dominação são mais eficazes quando alteram a nossa habilidade de querer e amar. Nós, negros, temos sido profundamente feridos, como a gente diz, feridos até o coração. E essa ferida emocional que carregamos afeta nossa capacidade de sentir e, consequentemente, de amar. Somos um povo ferido, feridos naquele lugar que poderia conhecer o amor, que estaria amando. A vontade de amar tem representado um ato de resistência para os afro-americanos. Mas ao fazer essa escolha, muitos de nós descobrimos nossa incapacidade de dar e receber amor. Nossas dificuldades coletivas com a arte e o ato de amar começam a partir do contexto escravocrata. Isso não deveria nos surpreender, já que nossos ancestrais testemunharam seus filhos sendo vendidos, seus amantes, companheiros, amigos, apanhando sem razão. Pessoas que viveram em extrema pobreza e foram obrigados a se separar das suas famílias e comunidades não poderiam ter saído desse contexto entendendo essa coisa que a gente chama de amor. Elas sabiam por experiência própria que na condição de escrava seria difícil experimentar ou manter uma relação de amor. Depoimentos de escravos revelam que sua sobrevivência estava muitas vezes determinada por sua capacidade de reprimir as emoções. Num documento datado de 1845, Frederick Douglass lembra que foi incapaz de se sensibilizar com a morte de sua mãe por ter sido impedido de manter contato com ela. A escravidão condicionou os negros a conter e reprimir muito dos seus sentimentos. O fato de terem testemunhado o abuso diário de seus companheiros, o trabalho pesado, as punições cruéis, a fome, fez com que se mostrassem solidários entre eles somente em situações de extrema necessidade. E tinham boas razões para imaginar que, caso contrário, seriam punidos. Somente em espaços de resistência, cultivados com muito cuidado, podiam expressar emoções reprimidas. Então, aprenderam a seguir seus impulsos somente em situações de grande necessidade e esperar por um momento seguro, quando seria possível expressar os seus sentimentos. Num contexto onde os negros nunca podiam prever quanto tempo estariam juntos, que forma o amor tomaria? Praticar o amor nesse contexto poderia tornar uma pessoa vulnerável a um sofrimento insuportável. De forma geral,
era mais fácil para os escravos se envolverem emocionalmente, sabendo que essas relações seriam transitórias. A escravidão criou no povo negro, uma noção de intimidade ligada ao sentido prático da sua realidade. Um escravo que não fosse capaz de reprimir ou conter suas emoções, talvez não conseguisse sobreviver. Esse relato, essa leitura, desse trecho de Bell Hooks nos convida a pensar afetos de um lugar que é diferente de um lugar hegemônico. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de afeto, não raramente, principalmente em se tratando de uma sociedade de matriz ocidentalizada, não raramente a gente vai tomar como exemplos os amores e os afetos que circulam na sociedade, os amores e os afetos que são colocados na propagação, na divulgação do que é amar e de como que é esse ato de amar. Mas será mesmo que a gente olha para o amor, para as pessoas diversas, sejam pessoas racializadas das mais diversas raças e etnias, pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas indígenas, marrons, pessoas andinas? Será que a gente olha para essas pessoas e, além disso, pessoas trans, pessoas gordas, pessoas muito pobres, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, e a gente entende qual que é o amor que está circulando nesse meio? Qual é o amor que é chamado de amor e quem é chamado de quem ama e de quem não ama? Eu uma vez escrevi um texto que chama Psicologia da Palmitagem. No caso, eu quero abordar um pouco mais sobre essa emoção que também transita entre o amor e o amar, como que o sentimento ele também é permeado por uma branquitude que constrói uma noção de sedução em relação ao amor. E tem um trecho nesse texto que eu falo a seguinte coisa, e inclusive nesse texto eu resgato o que eu acabei de ler sobre Bell Hooks aqui para vocês. E eu digo assim: o amor romântico, esse mesmo pelo qual as pessoas vivem e morrem, o amor que o ocidentalismo desenvolveu em suas narrativas épicas, aquele amor que deve ser mostrado, buscado, exposto, perseguido com a própria vida e desejado até a própria morte, o amor cristão, que serve de marcador de um significado mais intenso do que é ser humano, todos esses exemplos de amor, a quem são destinados? Que sujeito corporificado pode ser contemplado por esse jeito de amar? Novamente, como diz Bell Hooks, ao longo do seu texto Vivendo de Amor, pessoas negras não têm essa permissividade social para amar. Seu amor é reprimido desde o tempo da escravidão, desde o tempo da escravização, em que mostrar seus sentimentos era sinônimo de atentar contra a própria vida. O amor não branco foi silenciado historicamente. Até hoje, esse silêncio ecoa nos corações negros. Muitas pessoas negras não se sentem amadas, não se sentem desejadas e têm dificuldades de mostrar seu amor. O afeto ainda é mantido sob escolta do medo e de outros fatores sociais como a dor, a insegurança e a pressão pelo sobreviver. Na tentativa de demonstrar esse amor reprimido, ressignificamos os nossos afetos em cuidados materiais. Muitas pessoas negras acreditam que prover exclusivamente cuidados materiais é sinônimo de amar. Sabemos que sim, tem essa ação do cuidado faz parte do amar. No entanto, sabemos também que não é só isso. Acontece que ao longo da vivência, nós, pessoas negras, fomos ensinadas a sobreviver, enquanto o amar foi deixado em segundo plano. Ama-se caso dê tempo antes de morrer. E enquanto a morte não chega, tenta-se sobreviver. Nesse vai e vem dos afetos sociais, o amor que circula por aí é o amor branco. O amor permitido e aclamado, o amor que pressupõe vida. E pessoas brancas querem nos amar e querem que lhe amemos da mesma forma. Mas são linguagens diferentes, e se elas não forem compatíveis ou compatibilizadas, esse amor nunca será real, será indutivo, impositivo, autoritariamente hierarquizante. Pessoas negras são, sim, capazes de amar e de viver a sensibilidade afetiva do outro ser, mas não é a partir desse amor branco socialmente codificado para representar ascensão e liberdade. Queremos espaço para poder ser quem somos, sem aquele medo histórico de sermos punidos por isso. Queremos a segurança de que somos pessoas amadas e amantes e não objetos de divertimento. E até entre pessoas racializadas, o amor branco tem sido tomado por modelo. O modelo falho,
mas que tem se espalhado no solo fértil do racismo institucional da nossa sociedade. E considerando as dinâmicas afetivas, isso nos convida a repensar. Podemos refletir sobre como esse modelo branco de amar espalha suas raízes sobre o que a gente fala também de não monogamia. E é por isso que esse episódio está aqui neste bloco sobre não monogamia. Antes disso, cabe destacar que dentro da ideia de amor branco, a branquitude se coloca como modelo social e estético a partir do qual as ações sociais devem acontecer, inclusive nas relações afetivos sexuais. Desde o padrão de beleza, a escolaridade, a renda, até o estilo de vida, a branquitude busca homogeneizar o maior conjunto de símbolos da história e estruturalmente constrói um padrão normativo. Na impossibilidade concreta de haver grupos de fato homogêneos no mundo, isso não acontece, a branquitude busca construir pontes entre o que ela considera diferente, ela busca construir ponte entre as diferentes vivências e colocar sobre tais pontes pedágios para que todos os sujeitos as atravessem. O preço do pedágio é o valor gasto por se dedicar a imitar o determinado e circunscrito modo de ser e de viver que ela propõe. Ou seja, diante disso tudo que a gente viu aqui até agora, a gente pode compreender o afeto como alguma coisa que também, e não por acaso eu sempre falo isso, participa das dinâmicas da nossa sociedade. Participa de um lugar muito dentro de normatividades, de aprendizados, de ensinamentos, daquilo que uma sociedade inteira coloca como ideal. Coloca como o que é amar, o que é amor, o que é real e o que não é. E ontem, que foi um domingo, eu estava conversando com duas pessoas queridas e falando sobre isso, falando sobre afetos, falando sobre amor, falando sobre como tem sido na vivência. E essas pessoas, uma delas uma mulher amarela e outra uma mulher negra, a gente estava conversando, sobre como que era isso nas nossas trajetórias. E eu acho que tem coisas que a gente precisa pensar e que eu sempre me convido a meditar e a relembrar sobre como que foi a minha criação, como que foi o modo pelo qual minha família transmitiu o que poderia ser chamado de amor e afeto, mas que se a gente olha e lê pela lógica do sistema mais generalizada, muitas vezes a gente acaba dentro de um circuito de muita comparação e de muita busca por uma equiparação a esse modelo chamado do branco, a gente acaba esquecendo que nem tudo é branco, nem tudo é de um jeito específico de dizer. Por exemplo, hoje uma dessas pessoas me mandou um texto que é de um perfil no Instagram, chama Blog Anderson Franca. Aí essa postagem dizia assim: estava vendo uma entrevista que seu Jorge disse que foi num caixa eletrônico no começo da carreira e sacou um tijolo de dinheiro para o pai, e que o pai dele era um homem que tinha pouco recurso, mas dizia "eu te amo" para os filhos. Isso aí é a verdadeira riqueza. Isso é ser milionário. A gente que vem de periferia sabe disso, que a gente se cuide, que se proteja, seja pai para os filhos de sangue, seja presente, sejamos pais uns dos outros, porque a pista está salgada. E embora eu não estou dizendo que essa fala é uma fala errada nem nada do tipo, eu quero convidar um pensamento que é: será mesmo que dizer eu te amo é a maior riqueza? E às vezes será que isso é o que nos torna uma pessoa que se sente amada? Porque eu escuto muito isso, já vi muitos documentários e muitas falas onde a representação máxima do amor era a partir do dizer eu te amo. E não por acaso, a gente vê nos relacionamentos hoje, seja eles de qualquer natureza, a gente vê que quando se diz eu te amo, parece que está se validando ali naquele momento um fazer, uma ação, porque eu estou dizendo eu te amo. E eu sei que muitas pessoas ao longo da história, e como a gente viu até aqui, tem essa produção histórica e social e até mesmo psicossocial na fala, no dizer eu te amo por vários fatores. Porque não recebeu isso em casa, porque não tem condição emocional naquele momento de expressar e dizer eu te amo, falar isso. E as pessoas acham e podem acreditar que por não dizer eu te amo, não é amada ou não ama. Que por não ouvir um eu te amo, o amor não está presente em alguma relação. E que quando ele chega, esse eu te amo, aí é nesse momento que a gente se sente amado.
E eu não acho que não seja por aí, acho que para cada pessoa vai construindo significados. Mas eu também me questiono do como a gente aprende a significar o amor, às vezes por uma comparação em que dizer eu te amo vai ser a representação máxima, quando a gente deixa de lado e esquece de olhar outras expressões de amor. Eu lembro que ao longo da minha vida, muitas coisas marcaram, né, a minha existência, o meu modo de estar no mundo, assim como para a maioria das pessoas aqui. Mas aqui eu quero fazer desse episódio uma coisa também de um relato um pouco mais pessoal, um relato mais biográfico, para poder dialogar com a realidade material das coisas, né? De trazer teoria, sim, mas trazer também elaborações cotidianas para a gente pensar como que a gente está chamando amor de amor, afeto de afeto, e para a gente entender que às vezes, né, quando a gente fala de não monogamia, o que se coloca na pauta é puramente o afeto afetivo sexual. É aquela pessoa com quem a gente quer construir uma parceria afetivo sexual e quem constrói com mais de uma pessoa de modo avisado, consciente, consentido e assim por diante, isso é a não monogamia. Só que a não monogamia, ela vem de outros lugares. A escravização, ela aconteceu dentro de um regime monogâmico. As famílias monogâmicas, os cuidados para com a família monogâmica, isso foi parte de um projeto colonial, onde, obviamente, mulheres negras tinham lugares restritos ali ao sexo do estupro. Não é nem sexo, né? Ao estupro. Aquele lugar onde o corpo era colocado como força de trabalho, onde tudo isso era para manter a vida das famílias burguesas, das famílias ricas, das famílias dos senhores e senhoras de engenho. E como que o corpo negro foi colocado ali? A gente leu aqui agora há pouco. Qual é o lugar que ocupava o afeto na vida das pessoas negras? E esse afeto que as pessoas negras desenvolviam eram afetos que não poderiam ser muito expressos, talvez até mesmo como um modo de proteção. Eu extrapolo essa fala. Eu me pergunto se para outras famílias também era assim, e meu palpite é de que sim. Pessoas que são filhas de imigrantes, pessoas imigrantes que vieram de outros países, outros continentes, como a imigração indiana, a imigração paquistanesa, libanesa, síria, de boa parte ali do que se chama de Oriente Médio, da Ásia Leste e Sul. Essas pessoas que vieram como imigrantes para cá também aprenderam a desenvolver novos modos de amar e de transmitir o amor, que não é tão simples quanto a gente imagina e não é tão livre, tão eu te amo como a gente compreende. A gente tem esse hábito de tentar nivelar a partir do modelo hegemônico e quando isso não acontece, a gente não considera amor. Não quer dizer que esses contextos de uma violência afetiva, de um lugar mais frio afetivamente falando, de um lugar onde a gente tem dificuldade de demonstrar os afetos, eles são, portanto, colocados no âmbito do material, isso seja suficiente. Eu nem estou defendendo que seja isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes nossa família fez o que pôde por nós. Não necessariamente o que nós gostaríamos, não necessariamente o que nós sentiríamos como aquilo que nos coloca num lugar de afeto e cuidado, mas muitas vezes fizeram o que foi possível naquele momento com aqueles recursos. E aqui eu entro, por exemplo, na minha família, né? Quando eu lembro da minha infância e adolescência, e eu estava conversando isso com a minha irmã ontem, só para vocês saberem, hoje é dia 1º de julho de 2024, tá? Quando eu falo ontem, é nesse sentido. E eu estava conversando com a minha irmã caçula ontem, e a gente estava falando como que são as lembranças que a gente tem. Eu tenho muito forte uma lembrança na minha vivência, que é uma lembrança profunda de insegurança financeira. O tempo todo a gente estava ali esperando o dia de amanhã para saber o que a gente ia comer, esperando o dia de amanhã para saber se aquela carta de despejo da casa seria efetivada, se a gente ia conseguir alugar uma casa antes ou se a gente ia para a rua. Sempre que tocava a Eletropaulo no portão de casa, ali na época Eletropaulo, a gente ficava numa tensão muito grande, porque na maioria das vezes tocava e cortava a luz. Nas vezes que chamava na Sabesp, a Sabesp chamava no portão, chamava e cortava a água. Então foram várias, eu não tenho nem como contar, eu não sei mensurar quantas foram as vezes que isso aconteceu. E mesmo hoje, no auge dos meus próximos 38 anos, mesmo hoje com a independência financeira, com a certa segurança financeira, esse fantasma
da insegurança financeira me atormenta toda vez que toca a Enel, hoje em dia, no portão. Toda vez que fala leitura da luz, leitura da água no meu portão, meu coração acelera intuitivamente. Eu não preciso pensar para isso. Aí eu me acalmo, porque eu falo, calma, eu vou conseguir pagar, e não vieram cortar, só vieram medir. E esse lugar onde a gente vai aprendendo, né, o sentido e dar sentido para as emoções é um lugar que nos aflige não só nesses âmbitos, mas em outros âmbitos da nossa vida. Eu estava lendo aqui Bell Hooks para poder gravar esse episódio, eu estava gravando enquanto eu lia e estava lendo esse texto que eu escrevi no meu blog também. E a gente vê o quanto ele se materializa na vida da gente, porque na leitura que eu fui fazendo, eu me emocionava aqui e me segurava para não chorar, porque se eu chorar eu não consigo falar, né? Eu não consigo gravar. Mas isso vem, esse choro, esse lugar de uma coisa que está represada, que está presa, que vai ser tema de um outro episódio sobre elaborações, mas que mostra como que nesse lugar dos afetos a gente vai se construindo de um jeito que a gente não tem tempo, às vezes, de demonstrar afetos, demonstrar sentimentos. Mas aí eu falo, por exemplo, da minha família, e eu falo de um lugar muito curioso, de que eu, o meu irmão mais velho, 11 meses mais velho que eu, e minha irmã mais nova que eu, viemos da Bahia com os meus pais, portanto nós somos pessoas migrantes aqui dentro do nosso território, e nós migramos da Bahia para São Paulo, porque nós recebemos uma proposta de emprego. Nós não, meu pai recebeu uma proposta de emprego. Então ele saiu do emprego que ele tinha lá na Bahia, Feira de Santana, veio para São Paulo, um homem com sua esposa e com seus 3 filhos. Vieram para São Paulo, quando chega aqui descobre que na verdade não era uma oferta honesta, era quase um golpe. Só que a gente já estava aqui, não tinha o que fazer para voltar. E a nossa vida, por um pequeno período de tempo, que meu pai tinha um emprego, ele conseguia fazer coisas que pra gente na época era muito luxo, né? Ia no mercado todos os finais de semana, fazia compras, e o que marcava nosso lugar de orgulho, de carinho, era uma coisa que tinha antigamente nos mercados, que hoje em dia quase não vejo, a menos que sejam mercados de periferia, que era com aquele cesto de ferro grandão, com 1,5 m, quase 2 metros de altura, cheio de bonequinhos de plástico. E era um jacaré, um carro, um passarinho, uma moto de plástico, um plástico bem simples, só que ele era cheio de suco. Então era aqueles brinquedinhos que era cheio de suco, verde, laranja, vermelho, amarelo, e com formatos de animais ou de carros ou de outras coisas. E a gente chegava no mercado, meu pai falava, né, pra gente, olha, pega vocês aí cada um, né? Nessa altura do campeonato éramos em 5 crianças, hoje somos em 6 filhos. Mas falava, pega pra vocês aí cada um. Aí cada pessoa, né, pegava um ali pra brincar, e era a nossa alegria, porque a gente tinha como comprar. Esse pega pra vocês, cada coisa ali, era uma autorização de um prazer. Era um símbolo de afeto que meu pai tinha, e minha mãe, porque sabiam que era isso que a gente gostava. E comprava aqueles biscoitos que sabia que a gente gostava. E o mais marcante na memória, na lembrança, era de que todo final de semana, quando ia para o mercado, a gente tinha uma coisa que a gente não costumava ter na nossa vida, que era frios, queijo e presunto. E eu lembro muito nitidamente como que era o ritual de domingo à tarde ou domingo de manhã, principalmente sábado à noite, isso era muito comum, que era pegar um pão de forma, pão puma, abria, passava margarina nas partes do pão, colocava uma fatia de queijo, uma fatia de presunto, às vezes um tomate, fazia aquele sanduíche, montava umas 2 formas assim, com esses pães, e colocava no forno, e depois a gente comia ou com refrigerante ou com suco, que era o que a gente comprava para aquele momento, era uma coisa que era muito difícil de acontecer. Fico até emocionada falando aqui. Mas que era uma coisa muito simples, né? Que hoje em dia, na minha materialidade hoje, eu posso fazer isso na hora que eu quiser. Se eu quiser comer isso todos os dias, hoje eu consigo comer. E mesmo assim, mesmo hoje, isso não sendo algo que para mim é uma coisa rara, hoje, nos meus 38 anos, eu lembro dos meus 7, 8 anos, que era assim, dos meus 9 anos, que era desse jeito. E isso tem um valor simbólico. Um valor simbólico ao ponto de, por mais simples que pareça ser, eu ainda ofereço isso para as pessoas que vêm me visitar
que pode falar, eu vou comer pão com frios na casa de Andreone. Só que para mim ficou marcado como uma oferta de uma das coisas mais bonitas que tinha na minha época, que era aquele momento que tava minha mãe, tava meu pai, tava nossos irmãos e irmãs ali, tudo reunidos naquela mesa, comendo aquilo, e vinha as contações de história. E aqui eu trago exemplos, né, de como que para uma pessoa, para uma família migrante, para pessoas periféricas, pessoas nordestinas, esse contar história está associado com a demonstração de afeto. Mas antes de chegar nisso, falando desse lugar da insegurança financeira ainda, e que obviamente bate na insegurança alimentar, a gente tinha momentos de muita... Esses momentos que eu conto aqui era a época que a gente tinha escassez. A escassez não, que a gente tinha fartura. E não era nada que hoje eu considere fartura, mas naquele momento sim. Mas houve épocas também que a nossa família sempre recebia pessoas da igreja para poder conversar, pessoas... A gente era muito religiosa, né? E recebia pessoas da igreja, a casa estava sempre cheia, muita comida. E isso marca um outro lugar da nossa vivência. De que pessoas racializadas, na minha perspectiva, mas também pessoas periféricas, tem um outro lugar da demonstração do amor e do afeto, que é a partir da comida. Todas as reuniões de família, seja só entre meu pai, minha mãe e os filhos, ou entre outras pessoas, todas elas tinham uma coisa muito em comum. Muita comida. Não importa se era uma comida cara, não importa o preço da comida, não importa nem qual era a comida. Podia ser até apenas um café. Mas estava ali reunidas as pessoas e a comida como aquela coisa que ligava o afeto entre as pessoas. Tinha nitidamente a desigualdade de gênero de quem fazia essa comida, de quem produzia essa comida, que eram as mulheres. As mulheres negras se reuniam ali na cozinha para conversar e falar das coisas, mas a comida acontecendo, as coisas cozinhando, os homens na sala, né, naquele comportamento super patriarcal, conversando entre si, tomando seu café, falando das coisas, coçando o saco, e etc. Esse era o heteropatriarcado da família também. E mesmo assim, a comida, o produzir comida, o fazer comida, era dizer, em outras palavras, eu cuido de você, eu quero você bem, eu amo você, sem dizer eu amo você. Era um modo de demonstração de afeto. E isso é muito comum até hoje nas periferias, fazer aquele churrasco, fazer aquele almoço. Eu vejo que a branquitude do centro de São Paulo, principalmente, tem outro comportamento. É sempre o comportamento de vamos pedir comida. Vamos nos reunir, vamos conversar, mas vamos pedir comida, pedir pizza. E nada contra pedir essas coisas. Mas eu sempre sinto esse distanciamento afetivo quando estou nesses lugares e a pessoa fala, vamos pedir tal coisa num lugar que poderia fazer e reunir o afeto. Eu acho muito mais gostoso esse âmbito do construir juntos o afeto a partir da comida. E até hoje, esse é um tipo também que eu tenho de demonstrar afeto. Eu aprendi por aí. Não aprendi a dizer eu te amo, não aprendi a dizer palavras românticas, não aprendi esse tipo de coisa na minha produção de afeto e de amor que eu tenho na minha vida. Mas eu aprendi a cuidar. Eu aprendi a perguntar, eu aprendi a olhar, a observar muito e aprendi a oferecer coisas. E não necessariamente oferecer presente, eu vou dar um colar, vou dar uma bota, vou dar um livro. Não é necessariamente isso. Mas a minha oferta sempre é muito no campo do afeto corporal, que é o carinho e a comida. Essa comida é um significador do afeto também, que para muitas pessoas que têm condições financeiras hoje e que não passaram por esse lugar da comida representar o afeto, às vezes sente falta, e às vezes pode até falar que você não me dá coisas, eu te dou presentes e você não me dá, você nunca me deu presentes. E na hora imediata que isso fala, eu lembro de todas as vezes que eu cozinhei para essa pessoa, e não que eu fiz isso cobrando nada, mas eu fiz isso por um ato que para mim expressa o afeto. E quando me falam, você não me dá coisas, eu falo, mas eu fiz comida. O que mais pode ser mais gostoso do que isso, né? Mas aí eu entendo também que as pessoas olham para isso num lugar muito de que o amor também não precisa ser homogeneizado, né? Eu aprendi a amar desse jeito, não quer dizer que isso signifique amor para essas pessoas. Então, esses lugares que mesmo com muita escassez financeira, de recursos, a gente vê um recurso afetivo que ele não é financeiro, não é monetário, é um recurso de uma outra ordem, a gente precisa se pensar, né? Eu me olho e me pergunto, onde que está o amor nesse lugar?
E a maior parte das vezes eu trabalhei com meu pai, desde muito jovem, desde muito criança. Eu trabalhei com meu pai nas lojas que ele tinha de material, aquelas lojinhas pequenininhas de bairro, né, de material para construção, de componentes elétricos. Meu pai já consertou televisão por muitos anos. E eu estava sempre ali perto do meu pai, nesse lugar também de presença, e que não era uma presença afetuosa no sentido que a gente conhece mais amplamente, mas era uma presença. Era um cuidado mais ríspido, mais direto, mais rápido, mas era um afeto. E eu lembro de novo como a comida, ela passa nesse lugar e me emociona toda vez que eu penso nisso, dos dias de manhã, quando estava eu e meu irmão Rodrigo. A gente acordava cedo com meu pai, a gente estudava de tarde, né? Então a gente acordava bem cedo, umas 7 horas com meu pai. Meu pai deixava as coisas em casa, as coisas do café em casa, o dinheiro para comprar as coisas do café em casa, com minha mãe e meus outros irmãos. Eu e o Rodrigo entrava no carro do meu pai, ora um Corcel vermelho, ora um Corcel branco, ora uma Brasília amarela, um Fusca branco com um pedaço do assoalho faltando. E a gente entrava naquele carro e entrava contente, por mais que fosse 7 da manhã, porque a gente sabia de uma coisa. A gente ia chegar naquela lojinha lá em Carapicuíba, ou então ali na Sara Veloso, entraria naquela lojinha, ligaria as luzes, abriria as portas, colocaria as plaquinhas para fora da loja e rapidamente meu pai falaria pra gente: olha, tá aqui o dinheiro, vai lá comprar as coisas do café. E a gente levava de casa uma garrafa com café com leite, garrafa térmica, e quando chegava nas lojas, saía eu e meu irmão Rodrigo contentes, né, indo lá no mercado comprar o quê? Pão e mortadela. E a gente ia, comprava, voltava para a loja, e enquanto meu pai estava ali atendendo o cliente, ou então consertando coisas, eu e Rodrigo tava lá conversando, comendo e tomando um café com leite mais frio do que quente, com gosto característico de um café que ficou na garrafa de café, que eu lembro muito bem, comendo pão com mortadela. E era nesse momento, eu e o Rodrigo eram muito unidas, né? Então a gente ficava ali comendo, depois a gente ficava consertando coisas, montando nossas cidadezinhas. A gente pegava uma tábua com prego, com um monte de coisas, e pegava as luzes, os materiais elétricos da loja do meu pai, bateria, e a gente montava de fato uma cidadezinha iluminada, com interruptor, com pilha, com tudo que a gente queria, com carrinho. Isso era um modo que meu pai olhava, não gostava muito que a gente mexia nas coisas dele, que pegava materiais da loja para ficar montando brinquedos eletrônicos, cidades eletrônicas, mas eu sinto que o jeito que meu pai dizia que eu amo vocês, que não era necessariamente na ordem da palavra, era um jeito de dizer: tá bom, continue. E a gente continuava. Esse era um jeito, né? Por outro lado, quando era em casa, um outro modo de transmissão afetiva, outro recurso afetivo que era muito presente, é muito presente na minha família, e que acho que daí também vem esse meu lugar muito de falar muita coisa, eu falo muito, né? É um modo que minha mãe tinha de demonstrar o afeto dela, porque o dia inteiro ela estava ali correndo com a família, porque eram 6 crianças, lavando roupa, pegando roupa, um que tá querendo sair no portão, outro que tá pulando da laje. Eu caí, né, quando eu tinha 7 para 8 anos, eu acho, menos que isso. Eu tinha entre 6 e 7 anos, eu acho, e eu achava que eu podia voar, né? E que eu era o Black Kamen Rider da época, o herói que passava na manchete. E eu coloquei a minha camiseta em cima, assim, da cabeça na laje ali, e fui andando pra borda da laje, achando que eu podia voar, eu caí. Obviamente que me machuquei, desloquei a clavícula, mas tá tudo bem, ficou tudo certo. E minha mãe ficava nessa coisa de correr atrás de um filho daqui, outro dali, e arrumava gente pra sair. Enquanto ela dava banho na minha irmã, eu e Rodrigo tava brincando com margarina e com farinha de trigo e se sujando todo, sujando a casa inteira. E ela parava, queria chorar e dava risada, ela conta. Então, minha mãe sempre teve esse dia muito agitado, mas toda vez que a coisa assentava um pouquinho no final do dia, minha mãe tava lá contando história de subir no pé de umbu para pegar umbu, que é a fruta preferida dela, né? Falava sobre as vivências na roça, como que era a vivência na roça com meu avô, com minha avó, de ter que trabalhar, fazer isso, carregar baldes e baldes de água de uma fonte lá distante para lavar roupa. E sempre essas contações de histórias chegavam como uma demonstração afetiva. Então a comida era um recurso afetivo, embora também fosse financeiro. Essa contação de histórias, que eram muitas, meu pai contava muitas e minha mãe repetia várias vezes de jeitos diferentes, é um recurso afetivo que chegava pra gente.
O lugar que meus pais sempre falaram, que eu posso não ter nada para oferecer para vocês, mas que a condição de permitir que vocês façam aquilo que nós nunca fizemos, que é frequentar um ensino público completo, eles falaram que isso a gente teria. E todos os 6 filhos que eles tiveram um ensino fundamental e um ensino médio completos, coisas que eles tiveram um até a 3ª série e outro até a 5ª. Esse lugar eu também entendo como um lugar da periferia de demonstrar o seu afeto, saber o que passaram, não ter elaborações o suficiente por falta de tempo mesmo para fazer, mas mesmo assim falar para os filhos, eu vou tentar o máximo que eu puder para que você não passe pelo que eu passei, para que você não precise passar pelo que eu passei. E essa fala é uma fala muito comum em pessoas racializadas, em pessoas pobres, em pessoas periféricas, que é, mesmo que o eu te amo não apareça, né, como a gente viu esse relato aqui do blog Anderson Franca, mesmo que o eu te amo não seja uma coisa frequente e que seja considerado a verdadeira riqueza, mesmo esse eu te amo não verbalizado, ele vem de um outro lugar. E muitas vezes a gente, por aprender um formato específico de amor, um formato específico de falar eu te amo, a gente aprende também que não ter isso é não ser amado. E hoje, aos meus 38 anos, eu vou ressignificando esse lugar num processo também de descolonizar o afeto. Descolonizar o afeto que nos foi ensinado como amor, nos foi ensinado como amar, mas de uma perspectiva talvez única na história. Uma perspectiva que também é uma perspectiva colonizada, de que existe só um jeito de poder produzir o amor, produzir o afeto. Porque o amor, como diz Bell Hooks, é uma coisa que está em trânsito, é uma coisa de ação. Para mim, o afeto também. A fluidez afetiva, ela não tem uma especificidade, não é uma coisa única. Ela se transforma com o tempo. Raras foram as vezes que eu ouvi minha mãe dizer eu te amo. Ela foi falar isso agora, depois que ela tá muito mais velha, que a gente também já saiu de casa. E isso não era nem um pouco comum, eu ouvir isso. E se eu ouvi, eu não lembro também. E meu pai falava isso mais quando era na presença de umas outras pessoas que elogiavam as crianças dele, e ele retribuía dizendo isso, que, nossa, meus filhos são meus diamantes negros. Meus filhos são minhas vidas. E isso acontecia mais no público, mas no cotidiano, esse eu te amo, esse meus filhos são minhas joias, aparecia muito no lugar de fazer coisas, de demonstrar coisas. Meu pai, uma pessoa que foi abandonada pelo próprio pai na infância, muito novo, não teve essa experiência do que é ter um pai em casa, foi criado por uma mãe solo que tinha mais vários outros filhos, foi criado nesse contexto, saiu de casa muito cedo, foi viver em república muito cedo para trabalhar, para fazer sua vivência, não veio com esse repertório do que é um amor familiar bem instaurado, principalmente perto do que se chama de amor de família. E a mãe, por uma boa parte da vivência dela, não foi criada com os pais dela, foi criada com uma outra tia, que é uma tia que cuidava muito bem, que dava muito carinho, mas aquela referência de amor paterno e materno que ela tinha eram referências complexas, difíceis também. Minha avó tem jeito, a mãe da minha mãe é falecida, a mãe do meu pai também. Na verdade, só meu avô paterno que está vivo hoje. Mas o modo como eles transmitiam afeto, por mais que eu não tivesse uma presença muito constante, eu percebia que era um modo muito do fazer, do material, das brincadeiras mais grosseiras, mas que era um modo como tinha, né, de demonstrar que estava ali contente, gostava da pessoa, mas sempre vinha uma repreensão. Era sempre uma coisa que dava um afeto, mas falava, mas não vai acostumar, mas não sei o quê, não faça isso. Sempre repreendia, como se significasse na minha leitura hoje que esse afeto ele sempre vinha acompanhado de um alerta. Sempre vinha acompanhado de alguma coisa que numa análise mais profunda e subjetiva eu poderia entender como ame, viva o amor, mas não esqueça que o mundo é duro com vocês. Não esqueça que o mundo vai ser duro com vocês. Às vezes o modo de elogiar era um modo que era um elogio seguido de uma crítica, ou precedido de uma crítica, meio que avisando isso, né? O mundo não vai ser fácil com vocês, não vou dizer para vocês que o mundo é simples, então, olha, sejam felizes, mas cuidado. Era muito nesse âmbito. E isso vai construindo o que a gente entende por amor, o que a gente entende por afeto, e que quando a gente se coloca no lugar de comparação a partir do mundo material, no lugar de comparação a partir do que é a sociedade, do que é a vivência, do que é o amor branco, esse amor romantizado, esse amor pautado só na palavra, esse amor pautado na demonstração de grandes presentes específicos. Porque uma coisa é eu te dar comida que você precisa, eu te dar casa e educação no sentido de escolaridade.
que é uma coisa, digamos, básica, né, que consideram básica para o ser humano, mas que pouca gente tem acesso de fato a isso. Outra coisa é eu te dar presentes para mostrar o meu amor. Eu vou te dar um presente específico para aquilo, vou te dar uma roupa, porque eu estou dizendo que eu te amo, estou falando isso, estou te dando, vou te levar para restaurante para você comer a sua comida que você gosta, vou te levar num lugar para você se alimentar do que você gosta, especificamente para mostrar o meu amor, como atos de amor e não atos de serviço. Na minha vivência isso não existiu. Eu saio hoje com algumas pessoas que vão falando, eu comi nesse restaurante, eu comi naquele restaurante, eu comi aqui, levei meu filho nesse. Ou então quando amigos falam, eu viajei para tal país, eu fiz tal coisa. Porque meu pai me levou em tal lugar, meu pai sempre me levou aqui, aí a gente come isso desde criança. Não que eu acho que tá errado por isso, acho que se a pessoa tem condição de fazer e de viver, é importante que viva. Mas aí eu olho para mim, né, minha memória retrospectiva, volta e vai viajando. A minha primeira vez que eu comi pizza com a minha família, eu devia ter lá meus 12 anos. A primeira vez que a gente comeu pizza era uma coisa extremamente rara, comer pizza. Ir para restaurante, a gente nunca foi. Nunca na minha infância, meus pais saíram com a gente para um restaurante. Eu nunca fui no restaurante com criança e eu não desenvolvi esse hábito de ir em restaurante por questões financeiras, né? Eu nunca pude ir mesmo. Mesmo hoje que eu poderia ir algumas vezes do ano em algum restaurante legal, eu não vou, porque eu não tenho vontade, não me chama, não me convida o estar no restaurante, porque não foi uma coisa que participou da minha construção e eu acho caro a maioria deles, dependendo do lugar. Então, quando eu vejo as pessoas falando, eu fui aqui, eu fui ali, eu fui não sei aonde, bate aquele lugar de comparação, mas logo eu já falo, não, isso não é sobre mim, não é sobre a minha vida, não precisei disso, isso não representa amor e amar, na minha construção subjetiva do que é amor e amar. E eu não penso nisso quando eu vou fazer algum rolê com alguém. Quando eu vou pensar em sair com alguém, quando eu vou pensar em conversar com alguém, combinar algo com alguém, eu não penso nisso. E esse exemplo que eu trago sobre comida, sobre comer, são exemplos que eu quero pontuar, não porque eu acho certo ou errado, é porque realmente são formas diferentes de amar. E eu vejo também dentro desse lugar da classe, porque eu já falei de raça, né? Já falei sobre migração, eu já falei sobre localização geográfica, agora eu quero falar um pouco da classe. Quando a gente pensa esse lugar da classe na questão afetiva, é uma coisa que eu vou chamar de recurso afetivo, que é, às vezes, como na vivência periférica e pobre, e imigrante também, esse lugar de dar coisas como coisas básicas, mas isso representar o mais alto grau de cuidado, de afeto, isso às vezes não tem o mesmo sentido para uma pessoa que tem acesso a esses bens básicos, essas necessidades básicas atendidas, que é a comida. Quando a comida não entra nesse lugar de que é uma coisa que está sendo provida com aquela luta que a família teve, com aquela dificuldade. A gente sente isso enquanto criança também, essas dificuldades, né, que a coisa vai acontecendo. E às vezes para uma família que tem condição financeira de comida, de levar suas crianças, seus filhos, que os pais sempre foram em restaurantes, ou que hoje tem condições de fazer isso, às vezes esse ato em si, da comida, a comida pela comida, não é o que representa o afeto para aquela criança, para aquela pessoa. Às vezes o ato de ir até esse lugar, como uma representação afetiva, vamos sair para comer porque eu quero mostrar para você meu amor, isso vai ser um significante de afeto. E às vezes aquele ato mais básico, por si, não represente, então ele precisa vir acompanhado de uma palavra. Ele precisa ser sinalizado de um outro jeito, que é eu te amo. Já que o comum, ele tende a se diluir, então o eu te amo vem para reforçar de onde que está partindo aquele afeto. E como que ele está partindo? É como aquela fábula, né, que me contaram uma vez, dos peixinhos que estavam na água. Tinha 2 peixinhos jovens na água ali, de boa, conversando. Aí passa um peixe ancião e fala, oi, como vocês estão? Como é que tá a água hoje? E continua nadando. E os peixinhos se perguntam, como tá a água hoje? Aí a moral da história é que, de tanto viver na água, não sabem que estão na água. E não param para pensar na água. E isso me faz remeter nesse lugar de que, às vezes, uma coisa que é muito normal e normalizada, a gente passa a não perceber. E é preciso que venham outras marcações para nos sinalizar que nós estamos ali, vivendo aqueles amores, aqueles afetos, aquelas coisas. E aí os significados de amor vão se transformando. O amor que a gente aprende desde o trovadorismo, pensando aqui no Ocidente, até nas escolas brasileiras, o que a gente aprende nas escolas literárias, desde o trovadorismo até o romantismo, é aquele amor feito na jura,
feito como um juramento, aquele amor impossível, idealizado, inacessível, mas que é da ordem da palavra, da declamação, da declaração. E muitas vezes, se a branquitude se apropria dessas narrativas, porque são narrativas de branquitude, e isso é espalhado por aí como gesto de amor e de afeto, quando a gente vê nas televisões, as famílias que se amam são aquelas que dizem eu te amo, e se abraçam, se dão presentes no Natal, e declaram realmente seu amor, são sempre uma coisa muito do toque de contato físico destinado a mostrar o amor. Famílias periféricas, pobres e que não têm esse contato por várias razões, porque os pais não têm tempo, porque estão ali o tempo todo produzindo, trabalhando, estão esgotados mentalmente, tudo mais, vão achar que não são amadas. E vai se produzir um lugar de que o branco é o amor que se deve buscar e que o negro é aquele amor que não deve ser um amor verdadeiro, que é um amor puramente material. E não é assim. Então, a gente tende a ter uma noção de embrutecimento, de enrijecimento, quando a gente está falando de pessoas pobres, periféricas, nordestinas, negras, racializadas de modo geral, tende a ter uma noção que o nosso amor é um amor embrutecido, que é um amor frio, um amor seco, um amor que não é um amor que tem tempo nem espaço para ser amado. Por quê? Porque não é esse amor romântico que a gente aprendeu, mas isso é um ato de amor, de um jeito diferente. E ser diferente não é ser ruim, não é ser melhor ou pior. Minha família é desse jeito, né? Vem desse lugar. Eu lembro como hoje, uma semana muito específica na nossa vida, em que nesse lugar de insegurança financeira que vai indo, que vai vindo, que realmente a gente não tinha condições de fazer muitas coisas e estava sempre mudando de casa. A gente mudava de casa com tanta frequência, que é quase aquela letra de Renato Russo. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. E esse lugar é muito real. Eu já morei em muitas casas aqui de Osasco, então eu conheço relativamente Osasco, não porque eu saio muito, mas porque eu mudei muito de casa, em bairros diferentes, porque a gente nunca tinha dinheiro para manter um aluguel por muito tempo. Era 1 ano, 2 anos, despejo, despejo, ameaça de sair, procurar uma casa nova, aquela correria. Hoje eu tenho um prazer quando eu monto as coisas da minha casa, sabendo que eu vou ficar mais tempo nessa casa, porque eu falo, eu não vou mudar tão cedo a menos que peçam a casa. Mas na nossa infância, na minha infância, era sempre mudando de casa porque não deu para pagar aquele aluguel e a gente tinha que achar um outro lugar. E teve uma semana, nesse vai e vem, nessa coisa que acontecia, que meu pai começou a ficar sem serviços. Eu instalava antenas parabólicas com meu pai, eu e meu irmão Rodrigo instalava antena parabólica com meu pai e era autônomo. A gente vivia do dinheiro que ganhava dos serviços das instalações da antena, às vezes da venda, da manutenção. E teve uma semana que começou a parar o serviço. E já era uma semana que vinha de um processo de escassez, que a nossa comida já estava meio que no limite, como era na maioria dos casos, né? Ao ponto de fazer compra toda semana, não é porque a gente tinha dinheiro, é porque durante a semana não dava para fazer uma compra que durasse o mês inteiro. E já estava naquele lugar meio de uma escassez. Mas foi acabando o serviço nessa semana, não aparecia quase nada, as contas ali chegando, as comidas acabando, até que depois dessa semana a gente começou uma outra semana, onde não tinha mais como colocar nenhum tipo de comida. Meu pai, que nunca ficava em casa porque sempre estava trabalhando e sempre saía para fazer coisa, ficou em casa naquele período. Começou a sair pouco por causa da gasolina do carro, mas começava a ir andando para procurar serviço, procurar coisa para fazer, e não achava de jeito nenhum. E a comida começou a acabar. Começou a acabar o arroz, depois acabou o feijão, depois acabou tudo. E chegou um ponto em que tinha um dia só salsicha. A gente comeu só essa salsicha. Depois disso, o que sobrou na nossa geladeira foi açúcar. Eu lembro de abrir a geladeira e não ter mais nada, nem nos armários, nem na geladeira. E eram 6 crianças, um pai e uma mãe, e tinha só açúcar. E a gente teve um dia que a gente se alimentou de água com açúcar. Mas aí o açúcar começou a acabar também, né? E quando o açúcar estava acabando, e a gente foi fazendo aquela nossa coisa de... Nossa, foi o último dia que aconteceu isso, né? A gente foi dormir e a janta era água com açúcar. Só que não tinha mais açúcar para todo mundo. E açúcar foi colocado ali numa quantidade na água para as crianças. E minha mãe e meu pai não tomaram para a gente tomar. Em nenhum momento daquilo, meu pai e minha mãe falaram para a gente, eu amo vocês. Mas eles deram essa água com açúcar, que não beberam e deram pra gente.
Até que no dia seguinte meu pai conseguiu os materiais de alumínio para poder trocar e para poder fazer compra para comida e comprou ali o básico e foi aquela coisa, né? Porque a gente começou a comer depois de uma semana que já vinha antecedida de outras com escassez, mas chegou no escassez do limite. E eu lembro que no domingo, isso foi no sábado, né, do açúcar, a gente era muito crente. Aí no domingo ia ter um culto que tinha só uma vez por mês, que chamava Reunião para a Mocidade. Aí fui eu e minha irmã, que nasceu depois de mim, e a gente foi para a igreja, mesmo assim. É muita loucura, né? A gente foi para a igreja, coloquei meu terno, peguei meu violino que eu tocava, minha irmã se trocou, e a gente foi a pé, numa distância relativamente grande, de uns 35 minutos a 45 minutos, caminhando para a igreja. O resultado foi que lá no culto a minha irmã desmaiou. E a gente voltou para casa e tal, e naquele dia que a gente voltou, quando chegou já tinha essa coisa que meu pai tinha comprado e tudo. Mas para pensar, né, como que a gente demonstra o afeto, porque no caso eu e minha irmã também estava demonstrando o afeto entre nós, que é nos acompanhar, ir para a igreja juntas, e fazer essa coisa juntas, ir para a igreja demonstrando esse amor a Deus também naquela ocasião, como algo que supera o material. Então, esse lugar da demonstração afetiva entra como lugares que a gente não consegue compreender às vezes na hora, e que se a gente se compara muito com o amor de branquitude, o amor cristão, a gente acha que não está amando. E a gente estava sendo muito amada naquele momento, muito cuidada naquele momento, sendo um lugar que recebia muito carinho e muito afeto. E eu acho que é esse ponto que a gente tem, né, para a gente entender hoje que as pessoas têm limitações, e às vezes a limitação não é emocional. A imitação ela é produzida a partir de uma condição material, e o emocional ele vai ser a expressão disso. E às vezes o amor mais embrutecido, como a gente costuma achar que é, na verdade é o máximo que aquela pessoa está conseguindo oferecer para a gente. Hoje eu vejo o quanto meus pais fizeram, quanto minha mãe fez, meu pai fez, com todas as limitações possíveis, para que os filhos deles pudessem ter um lugar no mundo, pudessem ter um lugar para dormir, pudessem ter um lugar para viver. E foram muitas questões, né? Como qualquer pessoa, eles têm defeitos, têm muitos defeitos, mas a gente observa nessas nuances, que são colocadas como nuances, que na verdade é a expressão máxima de um afeto. Como que a gente lê esse afeto? E como que a gente lê o afeto, falando de não monogamia, nesse lugar também onde a gente se relaciona com pessoas diferentes. É uma frase que eu sempre faço questão de trazer quando eu falo de afeto e de raça, gênero, classe, é que a trajetória que cada pessoa teve ao longo da sua vida é uma trajetória que vai construir nessa pessoa não só um jeito de entender o amor e o afeto, mas um jeito de transmitir também. A gente entra, às vezes, num relacionamento esperando que uma pessoa nos ame como todas aquelas que nos amou antes por conta do nosso círculo de vivências, da nossa classe, da nossa condição material. E quando isso não acontece, a gente acha que a pessoa não nos ama. E às vezes a gente fala isso para aquela pessoa, e aquela pessoa está fazendo o máximo que ela pode. Não que a gente deva aceitar o máximo, caso esse máximo nos fere, nos coloca num lugar de sofrimento. Mas às vezes o modo como a gente valoriza e valida aquele amor que vem até a gente vai fazer a gente também se sentir amado ou não. Para depois a gente pensar se aquilo é bom para a gente ou não. Como que essa pessoa com quem a gente se relaciona transmite o afeto, o amor e o carinho? E esse episódio vai ficar um pouco grande, mas aqui eu quero ir para um outro pedaço ainda. Porque, de novo, foi falado de raça, foi falado de classe, foi falado de migração, né, de Nordeste para São Paulo, como que lá no Nordeste, meu pai e minha mãe tinham suas famílias, tinham seus parentes, tinha sua comunidade, e quando sai de lá para vir para São Paulo, vieram só. Vem um isolamento junto, a gente rompe uma ligação que era com parentes e famílias de lá, avós, tios, primos e tudo mais, e vem para cá num lugar de isolamento. E isso vai construir uma outra leitura sobre vida, né? Migração e imigração, que é quando a gente migra entre o próprio país ou imigra de um país para o outro, a gente às vezes deixa lá no nosso lugar de origem todas as nossas famílias e comunidades. Essa é uma outra violência desses processos, que é a ruptura dessas comunidades. E a gente perde esse lugar. Depois meus tios vieram, mas vieram para uma outra cidade daqui de São Paulo, que ainda era longe. Mas é isso, né? O afeto ele também tem esses desdobramentos que são atemporais, são também de fronteiras, são de várias ordens. E agora, eu queria falar também na perspectiva de gênero, porque acho que se a gente fala de não monogamia só pela via do sexo, de relação afetivo-sexual, eu acho que é um empobrecimento, uma perda
muito grande de muita coisa que a gente pode aprender na descolonização afetiva. E quando a gente fala nesse lugar, por exemplo, da família, do gênero, da raça, da classe, da migração, da fronteira, a gente está trazendo uma descolonização do nosso modo de interpretar as coisas pela via única. A colonização é um lugar estereotipador, é um lugar que vai querer homogeneizar as vivências, e não dá para ser assim. E aqui eu trago, por exemplo, de gênero e de sexualidade porque eu fui criada numa vivência religiosa profunda. Eu tenho um episódio aqui que eu vou falar a igreja e o racismo, pode ir lá olhar, eu acho muito importante. E eu conto toda a minha história dentro da igreja, então eu não vou repetir aqui. Mas eu sempre fui uma criança muito religiosa. Só que também eu sempre fui uma criança que sempre gostou de ter amizades muito próximas, muito íntimas, mas no sentido de aquela velha coisa de meu melhor amigo, minha melhor amiga e assim por diante. E eu tinha, na época da escola, eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, não sei mais. Mas eu lembro da época da escola, eu tinha uma grande amizade, um grande amigo, era o Claudinei. E esse Claudinei tinha um jeito um pouco menos masculino, não era aquele homem bruto. Tanto que algumas pessoas ficavam zoando esse amigo de Claudinei, chamando de Claudio Gay. Porque ele não era aquele homem bruto, tipo, aquele menino típico, bruto, né? E eu andava muito com o Claudinei, a gente tinha muita amizade. Eu ia muito para casa de Claudinei quando as aulas acabavam mais cedo, antes do meu pai buscar a gente. Claudinei ia na minha casa, eu conhecia muito a sua mãe, a Neuza, sua irmã, a Cristiane. E nesse processo de vivência, de amizade, a gente desenvolveu essa amizade muito profunda e não tinha nada de erótico, de sexual nessa amizade. Era uma amizade mesmo de afeto. E teve um dia específico que tinha que entregar um trabalho na escola, e eu gostava de fazer aqueles trabalhos com papel crepom e com cartolina e desenho, e fazia em grupo. E tinha um grupo, eu, Claudinei, Ana Paula, Patrícia e Mariana. Eu lembro igual hoje o nome dessas pessoas, né? E tinha a Jaqueline também. E a gente combinou de fazer esse trabalho cedo, na casa do Claudinei, já que eu estudaria à tarde, eu ia para a casa dele de manhã, e a gente levaria o trabalho feito à tarde para a escola. E aí, esse grupo de amizades ia fazer esse trabalho lá na casa do Claudinei. E eu falei com meu pai, olha, amanhã você vai ter que ir para levar minhas irmãs, meus irmãos na escola cedo, e eu como eu estudo à tarde, será que você não pode me levar e eu vou com você e você me deixa na casa do Claudinei, que é exatamente no caminho, e depois eu vou para a escola? Aí no dia seguinte, né, eu falei isso pro meu pai de manhãzinha, ele já acordou de um mau humor. Acordou com aquela cara fechada, bravo por alguma razão que eu não sabia o que que era, que não era tão comum. Meu pai nunca falou muito de manhã, mas era aquilo. Acordava, a gente entrava no carro e ele deixava a gente na escola. Só que quando eu tava chegando ali perto da casa de Claudinei, o carro com todos os meus irmãos, carro cheio, aquele Fusca branco na época, cheio, parou o carro ali chegando perto da casa de Claudinei, meu pai para, olha pra trás e vira pra mim e fala assim, você não virou bicha não, né? Aí naquele momento, eu olho assim ao redor, eu olho para meus irmãos, eu não sabia nem o que falar, porque primeiro, era um estigma socialmente ser uma bicha. E segundo, estavam meus irmãos ali. Terceiro, era crente, não podia nada daquilo. E aquilo me constrange de um jeito que até hoje eu lembro daquela sensação de um travamento, de um congelamento. E eu nem lembro o que eu respondi, eu não consigo lembrar até hoje o que eu respondi. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Você não é bicha não, você não é bicha não, você não é bicha não, né? E nesse lugar de que a minha demonstração afetiva com esse amigo era colocada nesse lugar de suspeita. Porque existia também uma vigilância da imagem da família, que não podia ter filhos gays, não podia ter filhas lésbicas, muito menos trans, né? Jamais. E a gente vai se enrijecendo nesse processo de ser pessoa, de demonstrar afeto, inclusive de produzir um afeto afetivo sexual por pessoas. Desde muito cedo eu me lembro de desejar e de sentir atração por vários corpos, mas eu nunca podia nem cogitar que isso era verdade, então eu colocava no âmbito do demônio. Eu tinha que ser o que Deus queria. Tanto que eu me casei com uma mulher nessa vivência de estética heterossexual e cisgênera. Depois a gente se separou, depois de muitos anos, e aí eu fui vivendo a minha vida, a minha sexualidade, a minha identidade de gênero, ao ponto de hoje não me identificar como homem, menos ainda como heterossexual, e passar por várias situações que, mesmo a minha mãe dizendo pra mim que eu sempre fui a pessoa na família, né, dos filhos que ela teve, que mais conversava com ela, que mais falava com ela. Eu lembro que minha mãe chorando no último dia que eu tava na minha casa, antes do meu casamento, que a partir dali eu não moraria mais com ela, né? Ela chorando, falando, não sei o que que eu vou fazer agora.
porque você é a pessoa que eu mais converso aqui, você é a única pessoa que eu converso sobre um monte de coisa, que a gente senta na mesa pra conversar. E de fato, né, às vezes eu e minha mãe ficava sentada na mesa ali, conversando, falando das vidas, da coisa, conversando, tomando café e conversando. Ela falando da vida, contando história, eu falando coisa. E quando eu fui me casar, ela falou isso, né? Que não sabe mais o que vai fazer, que era a única pessoa que conversava, etc. E sempre teve esse lugar que não era pronunciado um eu te amo, mas tinha essa identificação, inclusive a ponto dos meus irmãos e irmãs falarem que eu era a filha preferida. Que minha mãe tinha uma pessoa preferida, que essa pessoa preferida era eu. Mas também é porque, além disso, eu estava o tempo todo com a minha mãe. O tempo todo que eu estava em casa, que eu podia ficar em casa, eu estava do lado da minha mãe, e ela conta essa história 1000 vezes, né? De que tudo que ela estava fazendo, eu chegava nela e falava, mãe, o que você está fazendo? Aí ela me falava o que ela estava fazendo, eu falava, por que você está fazendo isso? Então eu era aquela criança do porquê para a vida inteira, até hoje eu sou essa pessoa do porquê. Ela estava cozinhando, eu estava ali olhando ela fazendo a comida, naquela observação. Hoje eu aprendi a cozinhar, eu sei cozinhar, mas porque eu olhei muito minha mãe fazendo, eu testei muita coisa, perguntava muita coisa, eu via ali minhas tias cozinhavam. Eu sempre fui aquela criança que não gostava de ficar entre os homens. Eu gostava de ficar entre as mulheres, na cozinha, nas coisas. Às vezes minha mãe falava, vai pra sala com seu pai. E às vezes eu ficava lá olhando, eu fazia muito isso, né, quando eu saía, mesmo adulto. Eu ficava no ambiente com as mulheres, produzindo as coisas com as mulheres ali, porque não me agradava aquele outro ambiente, não me sentia pertencente ali. Só que o tempo passa, eu não tenho mais essa identidade masculina, eu não me identifico como homem, a princípio usando pronomes neutros, hoje eu uso mais os pronomes femininos, mas usando pronomes neutros. E teve um dia que eu estava na casa da minha mãe, isso foi o ano passado, e conversando ali com a minha mãe o ano passado, falando, depois de muito tempo dela reiteradamente me chamar em pronomes masculinos, depois dela falar muito sobre ser contra a homossexualidade, ser contra bissexualidade, sempre falar que isso é feio, que isso é nojento, que não concorda, que tá na Bíblia, que não pode fazer isso, e assim por diante. Mesmo ela falando tudo isso, eu tentava ali, né, nessa compreensão de quem era minha mãe, dessa trajetória que ela teve, dessa construção super religiosa dela e do meu pai, tentando ali compreender e aceitar. Chegou um ponto que eu falei, entendo que é o máximo que ela consegue fazer, entendo que é o máximo até onde ela consegue ir nesse momento, mas isso não me faz bem, isso me machuca. Esse lugar de não aceitar quem eu sou e dizer que me ama, hoje em dia ela fala isso, né? Diz que me ama, mas não aceita quem eu sou. Eu falo isso pra ela, você não me ama, você é uma pessoa que morreu há muitos anos, que não existe mais, aquela pessoa crente, heterossexual e etc, não existe aquele homem, não tem mais. Até que um dia que conversando com ela no passado, ela falou algo desse tipo, né, que me ama, eu falei assim, não, você não ama, porque eu não quero mais, a partir de agora, eu quero conversar numa boa com você. Não quero mais que você me chame no masculino. Se para você for difícil chamar no pronome neutro, eu entendo e eu respeito. Então chama de ela. Você tem outras filhas, você tem 2 filhas que se identificam como mulheres, que você chama de elas. Me chama de ela também. Não me chama mais de ele. E naquele momento foi uma ruptura. E para construir uma narrativa um pouco mais organizada, vou ler um texto que eu escrevi naquele dia, que foi 1º de outubro de 2023, que eu até publiquei no meu Instagram esse texto, né? E eu começava o texto dizendo assim: não é algo desejável ouvir a sua mãe te dizer que você é um homem e sempre será. Você saiu de mim e eu sei o que você é. Desde que você nasceu, eu te criei assim, te chamo desse jeito e nunca vou deixar de te chamar de homem, não vou te chamar de ela, nem adianta pedir. Ser uma pessoa negra no Brasil me ensinou coisas que eu nunca pedi para aprender. Todos os dias acordo com a sensação que estou no lugar errado, trabalho com o sentimento de que estou fazendo pouco, escrevo com a impressão de que sempre falta algo válido. Penso que a maioria das pessoas negras não sabem o que é transitar no mundo ocidental sem ter de se preocupar com a sua imagem e com o que ela representa. Penso também sobre meu gênero. Quantas pessoas escutam de suas famílias que não aceitarão sua identidade de gênero, uma vez que ela não é cisgênera? E não é uma coisa tranquila ter que lidar com a raça e o gênero no mesmo corpo, sempre com a impressão de que é preciso se pôr à prova, e de tanto se provar, corremos o risco de reprovar a nós mesmos. Fui visitar minha mãe, que chegou de viagem, e a conversa ia bem até eu introduzir o assunto identidade de gênero. Pedi com todo cuidado e generosidade para que ela não me chamasse mais de ele. Disse até que se pronomes neutros fossem difíceis, que ela me chamasse de ela,
mas não mais de ele. Foi o suficiente para ela dizer tudo aquilo que minhas amizades saíram de casa escutaram antes de deixarem seus lares ou antes de serem expulsas. Não fui expulsa de casa, porque hoje eu tenho meu próprio lar, mas fui expulsa de mim, do que me enxergo e de como quero que me chamem. De todas as maneiras respeito a minha mãe. Não a odeio, não a desprezo. Pelo contrário, tenho um carinho enorme e a considero em seu lugar afetivo. Mas não posso me desrespeitar e me apagar em mais um nível para honrar a norma de que família está acima de tudo, pois não está. Todos os dias a sociedade olha para corpos negros e pessoas trans com a rejeição que eu vi naquela mesa, sem direito ao diálogo, sem tentativa de escuta, e não acho que o pouco de vida que me resta deva ser vivido dessa forma. Não aceitar essa violência é um ato de luta. Eu me retiro, pois eu me amo. E eu falei aquilo, né? Escrevi esse texto porque foi aquele momento. E até hoje, por mais que minha mãe ainda mande mensagens dizendo eu te amo do jeito que você é e pra sempre, toda vez que eu toco nesse assunto, a conversa fica muda, ela não quer falar a respeito e sempre ela fala de um jeito muito agressivo que isso não é o que ela teve. E eu me afasto, por mais que eu fale tudo isso que eu falei nessa mais de uma hora aqui, dessa produção afetiva que atravessa vários lugares na nossa vivência, eu também entendo. Eu entendo que o amor também é a gente poder se cuidar. E a gente pode amar e pode entender e receber o amor da outra pessoa que nos dá e nos acolhe. E se aquilo nos fere, a gente também pode amar nos retirando. Porque no amor não precisa haver essa guerra, essa travação de guerra que vai ser colocada com mortes, sangues e sofrimentos. A gente pode amar de longe. Me afastar da minha mãe não me faz amar menos a minha mãe, mas me faz amar de um outro jeito. E me faz entender que sim, ela pode ter esse amor, mas que esse amor é atravessado por um sofrimento que eu não preciso colocar porque eu não romantizo família. Ela mesma sempre disse, eu sei que você não acredita em família, mas... Porque eu não romantizo família, eu romantizo vínculos. Nem romantizo vínculos, né? Eu admiro e eu vivo vínculos que são sinceros e genuínos, onde o amor ele pode acontecer, não onde ele deve. O amor que deve acontecer não é o amor. É uma imposição, é uma romantização, é uma branquitude que coloca no amor um modelo único. O amor é aquilo que pode brotar, que pode surgir e que ele vai se espalhar num lugar onde vai produzir afeto, vínculo, conexão. Aquele que tem de ser, o tem de ser, geralmente vem com muita violência. E meu pai, que foi essa pessoa que falou isso naquela época, né? Você não virou bicha, não. É a mesma pessoa que hoje, sem nenhum tipo de esforço da minha parte, ele usa os pronomes femininos comigo. E até quando ele fala com outras pessoas, ele usa esses pronomes. Então a gente se surpreende até nisso, né? O meu pai, a pessoa de quem eu menos esperava que fosse fazer algo desse tipo, por toda a criação dele, por todo aquele jeito que ele sempre teve, é a pessoa que chama pelo pronome. A minha mãe, que já chegou a dizer que não sei o que eu vou fazer agora, que eu não tenho mais você para conversar. Eu, nesses atos de conversa, sempre estando ali com ela conversando, nesse mesmo ato ela vai e violenta, né, esse vínculo. E nem por isso ela deixa de ser mãe. Nem por isso ela deixa de ser uma pessoa que cuidou, que fez o que fez, que abriu mão de uma vida inteira para poder dar conta da criação. Isso para a gente pensar e para a gente entender. O afeto, ele é plural. O amor, ele é plural. O modo como a gente vive, ele é plural. Não se deixem levar por uma monogamia e uma não... monogamia de jeito nenhum, né? Mas não se deixem levar por uma não monogamia que vai produzir uma narrativa onde o afeto é só esse afeto afetivo sexual, é se relacionar com mais pessoas, mas que não trazem para a pauta de que afeto a gente está falando. O afeto branco, embranquecido, na não monogamia é chamado por mim de brancogamia. Se a gente não leva em conta esses lugares, quem é que ama a pessoa negra, como essa pessoa ama, quem ama a travesti, porque as travestis também têm uma luta de resistência, de construção de amor, que é baseado em outras lógicas, em outras vivências. Quando a gente coloca o nosso lugar de amar e de amor, a gente está falando de outro ponto. O processo de transição é um processo de muitas rupturas, tanto com a cisgeneridade, quanto com os afetos que nos constituíram ao longo do tempo. Quantas pessoas foram expulsas de casas, perderam seus vínculos, perderam suas amizades, seus trabalhos, empregos, suas rendas, porque passaram a viver o seu afeto mais profundo, que é se identificar como se sente. Poder viver e respirar um ar em um lugar onde é quem ela é.
onde as pessoas são quem elas são, e a gente precisa olhar para isso num lugar de construção também do debate não monogâmico, porque aqui a gente está falando de criação de crianças, aqui a gente está falando de criação de adultos, de respeito a idosos, de entendimento da pluralidade do afeto, como ele circula na sociedade, nos grupos, em todos os lugares. Se a gente não fala disso, como que a gente está falando de descolonização? Como que a gente está falando de amor? Como que a gente está falando de amar? Que amor é esse que a gente persegue todos os dias com a nossa própria vida e com a nossa própria morte? Que amor é esse que a gente busca encontrar nas pessoas, quase como um mito de Narciso que olha para a água e busca ver a si mesmo? A gente não precisa disso. A gente precisa entender o amor que nos acalenta, o amor que nos acolhe e o amor que representa amor. Pessoas têm jeitos diferentes de falar de amor. Vamos escutar como as pessoas estão falando para elas próprias e para nós o que é amor, o que faz falta. E vai ser difícil no começo a gente fazer essa transição entre um jeito de amar e outro, mas se a gente não compreender, se a gente não escutar os amores plurais que existem por aí, a gente não vai conseguir amar as pessoas, porque a gente vai querer encaixotar o afeto, e isso não dá certo. Isso tende a produzir coisas colonizadas, que é uma monocultura, uma plantação de uma coisa só. É uma escalabilidade, como vai dizer Anna Tsing, que é uma magnificação de coisas que guardam em si a mesma matriz. É você produzir em larga escala coisas parecidas ou idênticas. Isso causa sofrimento e não tem como vir de um outro lugar que não do sofrimento. Vamos pensar como que esse amor circula. Vamos olhar para nossas crianças hoje, porque acho que é nelas que está, né? Sempre esteve. Nós fomos as crianças também do passado que aprenderam a amar e hoje estão amando desse jeito. Vamos olhar para as crianças de hoje, ver como que a gente está cuidando, amando, transmitindo afeto, dizendo o que é carinho, o que é cuidado. Falar de crianças, nessa criação da criança na vivência não monogâmica, é um lugar para a gente aprender a amar também. É um lugar para a gente aprender a desenhar o afeto e a escutar. Isso eu acho muito importante. Escutar o afeto daquela criança. Amar uma criança, efetivamente, também não é ser aquela pessoa mais permissiva do mundo que não quer causar nenhum sofrimento nem trauma na criança e por isso vamos evitar falar não. Não é sobre isso. É sobre pôr limites, sobre ensinar os limites e os motivos deles, mas também escutar a criança, ouvir a criança, saber o que essa criança também está dizendo, está comunicando e também tentar entender como que o que nós comunicamos está chegando nelas, né? Tratar crianças como seres que têm escolhas, seres que sabem também coisas que estão fazendo e não são objetos inanimados, não são tábulas rasas, onde a gente chega e coloca a partir dali todo o conhecimento como se elas não tivessem uma elaboração própria. Crianças precisam fazer parte desse debate também e tudo que eu conto aqui da minha infância, da minha narrativa, fala sobre o que é ser gente, né? Fala sobre o que é amor, o que é afeto. E para você? Como tem sido o seu amor? Como tem sido o seu afeto? Como você tem dado sentido para isso? Como você tem amado? Você se sente a pessoa amada? Você sente que os seus vínculos, onde você constrói, sejam eles de qual natureza for, afeto, afetivo sexual, amizade, namoro, sei lá o que for, essas nomeações que a gente usa para se encontrar no mundo às vezes, família, mãe, como que tem sido para vocês? Vocês têm se encaixado demais nos lugares? O episódio 4 eu falei sobre limites, né? Como a gente pensa os limites na nossa vida, na vivência, falei profundamente sobre isso, dá uma escutadinha também, mas o limite ele também está dentro do afeto, como que o afeto cria bordas limitantes ou expansivas de quem a gente vai ser. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente, ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.